Brasileira. Eu sou o enfermeiro Diego Ícaro, aqui do Instagram Enfidúvidas, tá? E hoje nós vamos ter uma live que é um tema essencial aqui, importante, para que toda a enfermagem brasileira entenda. Então eu peço que você envie essa live aí para os seus colegas, tá bom? Porque nós teremos aqui o senador, tá? Marcelo Castro, ele que será o relator, ele que é o relator, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, tá? Nós teremos também o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, então manda essa live, tá, para todo mundo, tá bom? Que vocês estão vendo aí, tá? Porque é muito importante, tá? É muito importante essa live agora, tá? É muito importante. Vamos lá, deixa eu ver se ele já tá aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Não. Eu tô ao vivo do Enfidúvidas, gente? Deixa eu ver. Tá aqui, eu aqui. Deixa eu ver aqui. Antônio Luiz Neto já está. E aguardando aqui a entrada do senador. Tá bom, pessoal? E aí, Diego? Opa, tudo bem? Doutor Antônio Luz Neto, nosso presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, já está aqui, tá nessa live que tem essa temática importante, que são as fontes de custeio do nosso piso salarial, né, Antônio? Isso mesmo, Diego. Uma boa noite especial aí para os colegas da enfermagem, em especial todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, estudantes de enfermagem do meu querido Piauí. É isso aí. Nós temos aqui o nosso outro convidado, tá? O senador Marcelo Castro. Ele é senador da República pelo estado do Piauí, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, relator geral do exercício de 2023, relator geral do orçamento do exercício de 2023, vice-líder do MDB no Senado e presidente da executiva estadual do MDB. Tá? Senador, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, né, à nossa live com profissionais de enfermagem para esse tema tão importante que são as fontes de custeio, tá? E de antemão, queria te agradecer, tá? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Antônio Neto. Boa noite a todos os profissionais da enfermagem. Essa categoria tão importante, né, para a saúde brasileira, de uma maneira geral, e em especial, a saúde pública brasileira. Eu estou à disposição de vocês. É um prazer, inicialmente, dizer muito grande de estar me dirigindo a esses profissionais tão importantes para a saúde do brasileiro. É isso aí, pessoal. Então, nós temos aqui dois convidados ilustres, tá? E a gente vai direto ao assunto, né? Como o pessoal fala, diretamente ao que interessa. Senador Marcelo Castro, o senhor que é o relator aí, né, geral do orçamento do exercício de 2023. A gente viu, né, o senhor gravou alguns vídeos informando a enfermagem, e desde já é isso que eu agradeço, tá? E dinheiro para pagar o piso tem, que o dinheiro está lá. Então, eu gostaria que o senhor conversasse com a enfermagem, falasse um pouquinho, né, de onde vem esse dinheiro, dê as suas definições. É isso. Bom, o importante, sim, inicialmente, eu não falei no começo, eu já fui profissional de saúde. Eu sou médico, psiquiatra, fui durante muitos anos professor de psiquiatria da Universidade Federal Fluminense, depois da Federal do Piauí, e depois entrei na política, fui deputado estadual, deputado federal, senador, e na política é muito exigente quanto ao tempo, e eu terminei tendo que abandonar a profissão. Mas eu perdi o meu vínculo, né, com a saúde, e faço da saúde e da educação, né, os temas principais da minha luta no parlamento. Então, inicialmente, eu devo dizer que nós tomamos todo o cuidado. Essa é uma luta que a enfermagem vem tratando há muitos anos, há mais de década, e que desde que eu era deputado federal que a gente enfrenta, né, esse problema, e só agora nós conseguimos aprovar o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteira. E acredito que fizemos, não é,
com bastante moderação, com estudos, né, do impacto financeiro que isso traria para os entes federados, a União, os estados, os municípios, né, as entidades privadas. E, na verdade, é um piso, né, salarial razoável, mas não excessivo que possa trazer consequências mais graves. Quer dizer, 4.750 um profissional de nível superior não é um salário avantajado. Isso aí implicaria o quê? Em 3,6 salários mínimos. Não é uma coisa assim extraordinária. Aos técnicos de enfermagem, a metade disso, que seriam aproximadamente 2,5 salários, né? E aos auxiliares de enfermagem, que seria, né, 50% desse valor, 1,8 salários mínimos. Olha, você observe que o salário mínimo é o menor salário que qualquer pessoa possa receber no Brasil. Exato. Vai ganhar 1,8 salário mínimo, não é uma coisa extravagante. Um técnico de enfermagem vai ganhar 2,5 salários mínimos, também não é uma coisa assim extraordinária. E um enfermeiro formado, né, vai ganhar em torno de 3,6 salários mínimos, uma coisa razoável, feita com todo o estudo, né, com todo o critério. Não foi um chute aí aéreo. O que é que E nós... E aí, senador, vale até lembrar, vou comentar aqui com o nosso amigo Antônio Luz Neto, que esses não são os valores iniciais, né? Os valores iniciais eram de 7.300 para o enfermeiro, 70% para o técnico e 50% para o auxiliar. Como nós tivemos aí alguns entraves para aprovar esse valor, juntamente com as horas, passou-se para esse valor, não foi, Antônio? Isso mesmo. Quero aqui desejar uma boa noite aqui para o senador, boa noite para o Diego, agradecer aqui por estarmos nesse momento esclarecendo os profissionais de enfermagem, que, diga-se de passagem, senador, estão muito desmotivados nesse momento. Eu tive até com o senhor em Teresina, a gente gravou um vídeo, falou da questão do orçamento para o ano de 2023, que o senhor me garantiu que esse orçamento já está previsto o senhor como relator geral do orçamento da União para estados e municípios. Nós tínhamos um impasse aí relacionado à rede privada e às santas casas e hospitais filantrópicos. Nós tivemos essa decisão do STF, que até então, quando eu conversei com o senhor, nós não tínhamos essa decisão. Aí o plenário do Supremo Tribunal ainda está avaliando essa decisão, se ratifica ou não, mas é algo que os profissionais estão totalmente desmotivados nesse momento. É algo que a gente precisa aqui esclarecer, tirar as dúvidas. Nós tivemos aqui agora há pouco o presidente licenciado do CORE em Minas Gerais, que gravou um vídeo com o senador Rodrigo Pacheco, que esclareceu alguns pontos que precisam ser discutidos, que a gente também queria ouvir do senhor. Se o senhor concorda com a discussão desses pontos, como, por exemplo, projetos que estão tramitando lá no Congresso para garantir a fonte de financiamento do piso salarial da enfermagem. É isso que a gente queria ouvir e esclarecer aqui para os colegas profissionais de enfermagem, em especial do Piauí, que eu sempre costumava dizer em meus discursos lá em Brasília, onde o Piauí, um técnico de enfermagem, que nós somamos em média 45 mil profissionais de enfermagem no Piauí, 27 mil são técnicos e auxiliares de enfermagem que ganham um salário mínimo. Então, isso trará esse piso, que passará de um salário mínimo para R$ 3.325. É um valor considerável, principalmente para a realidade do nosso Estado. Eu queria ouvir do senhor sobre esses projetos que tramitam lá no Congresso Nacional para garantir essa fonte de custeio do piso da enfermagem. Só fazendo aqui a moderação, né? E foi negociado a categoria a redução desses valores. Então, o valor que eu estava falando anteriormente, né, isso, Antônio? Ele teve essa redução. Senador, então, vamos lá. A minha posição não é de desânimo, a minha posição não é de desencorajamento da categoria. Antes, pelo contrário. Eu estou bastante otimista de que não há nenhuma inconstitucionalidade, não há nenhuma ilegalidade no que fizemos no Congresso Nacional. Que aprovamos a lei, seguindo todo o rito, não é, procedimental nacional que é determinado.
Então, o que o ministro Barroso fez foi suspender a vigência da lei por um prazo de 60 dias, enquanto ele se inteira de todos os argumentos dos hospitais, né, que fizeram da Federação Nacional dos Municípios, que entraram como amigos cures, para ver as razões dele. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer a constitucionalidade dessa lei. Não pode ser diferente. Não é o primeiro piso salarial que nós instituímos no Congresso Nacional. E o último, é evidente que a gente tem um senso de realidade. Nós sabemos, por exemplo, que para a União o impacto é mínimo. Para os estados, não há nenhum motivo para os estados se queixarem disso, porque um salário módico que nós aprovamos. Os municípios, a maioria dos municípios terão condições de pagar sem maior problema. Vai ter algum ou outro município que vai alegar dificuldade. Isso é normal. Toda vez que estabelece qualquer direito, as pessoas não vão acabar com tudo, não vai ter condições de pagar. O que nós temos que ver realmente, e isso nos traz preocupação, é a situação das filantrópicas e a situação das Santas Casas. Por quê? Porque as Santas Casas e as filantrópicas têm problemas financeiros já de há muito. Verdade. Então, ou com o piso salarial, ou sem o piso, ele está em situação financeira difícil. Aliás, o candidato a vice-presidente do Lula, o Alckmin, disse uma declaração que eu aprovo 100%. É que o Lula, sendo eleito presidente da República, eles vão propor criar uma secretaria específica do Ministério da Saúde só para tratar a saúde financeira das Santas Casas e das filantrópicas. Porque é um problema que vem cronicamente se arrastando e tem várias questões que precisa realmente um estudo profundo e aí só uma secretaria com toda a autonomia para entrar em acordo com as casas e as filantrópicas poderá. Agora, tramitam no Congresso Nacional várias ações, como, por exemplo, a demarcação da folha dos hospitais. Isso é uma coisa que nós podemos resolver rapidamente. 17 setores da economia do país já têm a folha demarcada. Talvez a mais importante de todas, no momento, seja exatamente a da saúde, que é a coisa mais importante das nossas vidas. Tem a questão do jogo de azar, quer dizer, várias fontes que nós podemos tentar para resolver. Então, eu estou indo quinta-feira para Brasília e um dos motivos da minha ida vai ser exatamente uma conversa com o nosso presidente Rodrigo Pacheco. Já conversei com o senador Fabiano Contarato, já conversei com a nossa deputada Carla Souto, que nós estamos sempre afinados nesta luta de saúde, e vou ter essa conversa pessoal. Espero que esteja em Brasília. Hoje eu tentei falar com ele, mas certamente eu irei falar com ele. Se ele estiver quinta-feira em Brasília, eu irei para ter uma conversa pessoal com ele para a gente dar um plano de. Porque no orçamento da União, relator do orçamento da União, como eu disse para você, nós vamos garantir os recursos da União. No orçamento da União, nós não podemos garantir os recursos para os estados e para os municípios. Para os estados e os municípios, nós vamos ter que aprovar alguma regulamentação, alguma lei que venha ajudar nisso daí. Então, tudo isso é preciso que a gente articule. O que é que eu estou vendo? No momento, a dificuldade até da gente reunir, porque está todo mundo nas suas campanhas eleitorais. Eu mesmo estou aqui há uns 15 dias sem sair aqui do Estado, porque eu sou presidente regional do MDB e estamos em plena campanha, 22 dias para a eleição. Então, você imagina os deputados que estão com seus mandatos em disputa, os senadores que estão com seus mandatos em disputa. Eu não estou, mas
um filho que é candidato, sou presidente regional do partido. É evidente que a minha presença aqui é necessária, mas o que é que nós podemos nos comprometer? Eu tenho algumas preocupações aqui. Será que depois da eleição vocês vão continuar trabalhando pela... Olha, claro, nós trabalhamos antes, há décadas que nós, há anos que nós trabalhamos daí, e vamos continuar trabalhando. Fazer uma coisa bastante razoável, bastante comedida, mas é evidente que a gente precisa estudar uma maneira de ajudar aqueles que realmente precisam. Na nossa visão inicial, quem mais está precisando de um tratamento diferenciado? As santas casas e os hospitais filantrópicos. Porque os hospitais particulares, tudo bem, mas eles têm alguma alternativa. Qual é a alternativa? É passar os custos para ter o serviço. As santas casas e os hospitais filantrópicos, esses sim. Mas não é por causa do piso salarial que eles estão em dificuldade financeira. É porque Já eles já estavam têm dificuldade financeira há muitos há anos. muito tempo. Então, nós temos que agir com realismo, compreender a situação para poder agir em consequência. O que eu quero trazer aqui para os profissionais da enfermagem, e nós estamos empenhados, não só eu, mas o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, os líderes partidários, todos aqueles que fazem parte da Frente da Saúde, todos nós estamos envolvidos na solução desse problema, que é um problema que a gente vem lutando há muito tempo, é inadmissível profissionais tão importantes, que agora, com a pandemia, foi importante mostrar o quanto a enfermagem é fundamental para a saúde brasileira, eles ficaram a vida inteira sem um poder explorado por hospitais, porque nós sabemos que a lógica do hospital privado, a lógica do empregador é menos, como a lógica do empregador é mais. O que é que a gente precisa fazer? O que nós temos, estabelecer um piso que seja razoável, que não seja exorbitante, mas também que não seja um salário miserável, que possa trabalhar profissionais que tanto vão de si em favor da saúde dos brasileiros. É isso aí, senador. E é bom, é importante, né, frisar aí na sua fala que tá difícil até de reunir para entrar nesse consenso a respeito da questão da votação dessa fonte de custeio, que é para ajudar a filantropia, né, os hospitais privados, porque o dinheiro da União já está garantido, né? Inclusive, o senhor, como relator, falou muito bem. Há um vídeo que o senhor gravou, acho que há umas duas, foi semana passada, né, Antônio? Isso. E essa 2 semanas. explanação, ela é necessária, porque agora, quando o senhor fala, aí eu já estou lendo aqui nos comentários, pessoal, não deixa para votar depois da eleição. Pessoal, tá difícil até de reunir. Aí sempre estão falando que votem online. As coisas lá dentro do Congresso Nacional, tá? E eu já falei isso para vocês várias vezes, não andam, a banda lá não toca do jeito que a enfermagem quer, entendeu? Então, assim, o dinheiro está lá e está resolvido. Aliás, está não, vai ser resolvido. O senador já garantiu o público, né? E agora, senador, queria ver, na sua opinião, o que seria mais viável, tá? Se desoneração da folha, temos outras pautas aí, o que seria mais preciso de ser votado mais rapidamente possível? Eu acho que o mais todo, Desoneração da folha. outra coisa que nós podemos fazer também é o reajuste da tabela SUS. Sim. Mas isso aí precisa de um estudo mais aprofundado. É tão fácil isso, não é? Fazer. Mas também outra coisa que a gente pode fazer. E podemos encontrar uma fonte de financiamento, como, por exemplo, dos jogos de azar. Uma matéria há muito tempo no Congresso Nacional, há décadas, e vai, avança. Tudo isso é complexo. O que é que eu posso dizer para os profissionais de enfermagem? É que eu não conheço ninguém que tenha má vontade nessa questão. Então,
senadores, eu posso falar pelo Senado. O senador Rodrigo Pacheco, que é o nosso presidente, é um dos mais interessados desse. E no Congresso Nacional, eu já tenho experiência, estou lá há 22 anos. E 24 anos já no Congresso Nacional. Quando há boa vontade, quando há disposição daqueles das casas, rapidamente a gente encontra uma solução. E eu vejo boa vontade em todos que tenham conversado, que estão acompanhando as informações, né, dos sites e tudo mais, eu vejo que é uma disposição muito grande da gente encontrar uma solução. E tenho certeza que o ministro Barroso e o Supremo Tribunal Federal considerar constitucional uma lei que respeita todos os rigores da Constituição, todos os rigores da lei. Nós fizemos encaminhamos, aprovamos a PEC 11, que se transformou em 2024, né, e garantiu a constitucionalidade da lei que nós presente E, é isso mesmo, senador. Sim, Assim, só para esclarecer os colegas da enfermagem, que é importante a gente deixar isso bem claro, que essa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão em caráter liminar. É uma decisão em caráter liminar, que ainda vai ser ratificada ou não. Dias, definido não. Justamente. Está suspenso o piso da enfermagem, ele solicitou informações de alguns órgãos, mas é uma decisão em caráter liminar, que essa decisão ainda nem foi ratificada pelo plenário do STF. Está lá 5 votos de ministros a favor da decisão do Barroso e 3 votos contra. A gente ainda precisa ter toda essa votação para saber se realmente essa liminar vai ser ratificada ou não, e ainda vai ser julgado o mérito da ação. O bom que o senador falou, que nossa lei é constitucional, nós temos emenda constitucional, seguiu todo o processo legislativo, então não tem por que o Supremo, com essa ação direta de inconstitucionalidade, declarar a nossa lei inconstitucional. Então a gente precisa ter calma nesse momento. Claro, está aqui os parlamentares, aqui o senador do estado do Piauí nos ajudando para a gente entrar no consenso e ter realmente uma fonte de custeio para toda o pagamento desse piso salarial da enfermagem, que, repito, significa muito para a gente. Eu sei que está todo mundo ansioso, com medo de, depois da eleição vão esquecer nosso piso, mas não, pessoal. Nós iremos continuar cobrando. Eu estarei presidente do Corém, o Diego também, que nos contribuiu bastante em todo esse processo da aprovação do piso salarial na Câmara, no Senado, lá na sanção da presidência, e o senador Marcelo Castro, que ainda tem mais 4 anos aí de mandato, não é isso, senador? E irá continuar trabalhando aí junto com a gente. e aí, Antônio, Oi? Independente da eleição, nós vimos trabalhando há muito tempo, e as coisas no ritmo e na velocidade que a gente deseja. Então, o que eu quero nessa live é tranquilizar a categoria. Fiquem tranquilos, que nós vamos encontrar a solução. Há uma boa vontade muito grande do Congresso Nacional, há uma boa vontade muito grande do nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, há uma boa vontade muito grande do presidente da Câmara, o Arthur Lira, dos líderes partidários, da Frente Parlamentar da Saúde, tanto da Câmara quanto do Senado, e todas as pessoas envolvidas. Quando há boa vontade e boa intenção, e nós estamos lutando por uma coisa justa, porque é um salário razoável, mas não é um salário importante. Exato. Um salário de R$ 1.300 não é para todo mundo, para um profissional de nível superior. 70% disso. Mas, salários mínimos e meio, não é nada. O auxiliar de enfermagem, 2.000.
8 salários mínimos. Uhum. O mundo vai se acabar por causa disso. Não. É um salário digno, mas do Brasil. Num país que tivesse uma renda per capita mais elevada, isso aqui seria um salário quase que ridículo, muito baixo. É bastante adequado à renda média brasileira. Então, nós vamos fazer todo o trabalho para que a nossa preocupação, eu digo aqui honestamente, desde a aprovação, eu tenho preocupação com as Santas Casas e os filantrópicos. Mas ninguém pode alegar que a dificuldade financeira das Santas Casas é em função disso. De jeito nenhum. A dificuldade financeira dela já havia há muito tempo. Agora, o poder público, a União, os municípios, sobretudo os municípios médios, alegarem que não tem recursos, de maneira nenhuma. Não concordo de jeito nenhum com a Confederação Nacional dos Municípios. Eu concordaria com as filantrópicas e com os hospitais, né, e as Santas Casas. E eu queria que, já de antemão, estou vendo aqui que a categoria, pelos comentários, e eu já falo assim, realmente está muito revoltado, os ânimos eles estão à flor da pele, né, senador? Mas isso não é uma justificativa, tá, gente? Vocês conhecem a luta toda que nós tivemos. Mas vamos lembrar uma coisa, pessoal, do início desse ano. Se falou no tal de uma criação, quando o PIS saiu do Senado foi para a Câmara, tá? Se falou na criação de uma tal de Grupo de Trabalho PL 2564. O que foi que a enfermagem fez? Não, esse grupo de trabalho, isso já foi falado. Depois da primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião, o grupo de trabalho conseguiu provar o quê? Que o PIS não ia quebrar o Brasil. Que não eram 46 bilhões, não eram 38 bilhões, não eram 60 bilhões, que o impacto que para a gente é investimento de 16,3, isso mesmo, bilhões de reais. Então, na hora que saiu o GT, o que foi que a gente fez? A categoria achou ruim, bateu, não quis entender. Depois a gente viu que esse GT ele fez bem para a gente. Hoje o nosso piso ele é constitucional porque está lá o estudo desse tal de impacto, que para mim é investimento. Calma. E aí eu quero lembrar para vocês, pessoal, que estão desesperançosos, estão com raiva, eu também estou. Mas vamos ver outra coisa que aconteceu esse ano, para quem estava e para quem não estava na luta. Beleza, o PIS vai ser votado. Um dia antes do PIS apareceu o quê? Uma tal de uma PEC. E aí a gente, PEC? O que é isso? Vamos votar, estão enrolando a categoria. Não foi isso que a gente pensou, categoria. Então, assim, depois da votação da PEC, ela tornou o nosso piso constitucional. Tanto no GTPL 2564, que é o grupo de trabalho, quanto na PEC, na hora que veio, a gente simplesmente ficou com raiva, xingou todo mundo. Talvez, e aí, como eu tô talvez, falando, não justifica o que eu estou falando, Antônio Luiz Neto, mas eu acredito que a enfermagem vai vencer no final. Eu estou com o senador, relator da LDO, que ele que tem a caneta na mão, né, do financeiro, falando assim, bem aberto para todo mundo entender, e ele disse que tem o dinheiro. Já falou a respeito da questão das fontes para as Santas Casas, né, e alguns municípios, enfim. Cara, a enfermagem ela vai vencer no final. Então, eu faço, né, essa segurança aqui um pouquinho da categoria, porque já tem gente, pessoal, e eu quero que vocês entendam, que não pode fazer o que algumas pessoas estão fazendo. Tem gente atacando ministro, xingando, falando, sabe, não é assim. A nossa luta ela não foi criada assim. E se eu tenho um senador falando, eu tenho o presidente do Senado falando, cara, a enfermagem ela vai vencer no final. Foi uma posição muito firme em defesa, né, da legalidade, da constitucionalidade da lei. Nós cumprimos todos os ritos, não há o que ser questionado. E quinta-feira, Diego e Antônio Neto, se o Rodrigo Pacheco estiver em Brasília, eu tenho uma ida a Brasília quinta-feira que eu estou em dúvida se eu irei ou não. Então, eu vou tentar falar com o Rodrigo Pacheco. Se ele estiver, eu irei com certeza. Que é exatamente para a gente sentar, traçar um plano e ver o que é que a gente pode fazer de imediato ou logo depois da eleição
Quando eu digo depois da eleição, 2 de outubro, porque os Uhum. deputados eles estão envolvidos na eleição até o dia 2 de outubro. Mesmo que tenha segundo turno para presidente da República, mas aí os deputados já estão eleitos. E eles podem voltar ao Brasil. Derrotados já estão livres de campanha, tanto os deputados quanto os senadores. Então, o Congresso pode voltar a funcionar normalmente. Agora, claro que precisa uma liderança. Essa liderança hoje está concentrada no presidente da Câmara e no presidente do Senado. Exato. E eles vão, juntamente conosco, dar a diretriz do que é que nós vamos fazer para resolver essa questão antes do prazo de 60 dias para o Barroso se sentir confortável e dizer não, as coisas estão bem encaminhadas e vamos, então, deixar como está isso daí, que não tem outro caminho para ele fazer. Ele não pode declarar inconstitucionalidade. Aí tem que Exato. no E, plenário todo declarar isso daí, e é claro que não há a menor chance do plenário dizer isso daí, embora você possa ter 1 ou 2 ou 3 votos discordantes, isso é comum, isso é e, normal. Mas o e, plenário pode declarar uma lei dessa que foi feita com todo o rigor, com todo o cuidado e inconstitucional. e aí, Porque o senador a gente Luz, ah, cada um tem a sua função. Quem o Supremo é próprio para decidir sobre a constitucionalidade ou não de uma lei. A questão do mérito, se isso é razoável, se é oportuno, se isso está adequado, esse mérito que analisa é o Congresso Nacional, né, o Supremo. Nós é que temos a prerrogativa, né, da delegação da população brasileira para dizer se uma coisa é justa ou se não é justa. Porque isso repercute na sociedade inteira, e nós é que somos legítimos representando o povo para tratar desse assunto. Então, eu espero, Diego Antônio Neto, que se o Rodrigo Pacheco tiver quinta-feira em Brasília, eu irei lá para ter uma conversa com ele e em seguida eu ligo para vocês darem o encaminhamento que nós vamos fazer para toda a categoria. Tá bom assim? Tá ah, ótimo. Tá ótimo. ótimo. Combinado. E aqui, pessoal, eu vou também deixar para vocês que estão aqui, tá, pessoal? Não era o que a gente queria, tá? A gente não queria que estivesse com essa briga lá dentro do STF. Não vou falar em briga, com essa ação dentro do STF, com essa polarização que está acontecendo de um lado ou de outro, tá? Mas os patrões, eles já tinham afirmado que iriam entrar. Mas aí eu faço outra pergunta e, cara, vamos lá. O sonho de uma grande parte do brasileiro é fazer parte do funcionalismo público. Não é isso? Fazer um concurso, né? E entrar para o funcionalismo público. Uma boa parte da enfermagem também tem esse sonho, tá, gente? E eu não estou justificando, eu estou passando outra visão para você que está aí, tá? Você é concursado? Você não é concursado? Você sonha em ser concursado? Saibam que, como é um ano eleitoral, para concursados estaduais, não é isso, senador? Federais, o piso só será pago a partir de janeiro. Então, se você hoje, né, lógico, estivesse aí, sabe que é um sonho que a gente tem, boa parte dos brasileiros tem, o piso só sairia para você a partir de janeiro. Eu, tá, tô te passando essa outra visão, porque até agora o que a gente tá vendo é as coisas andando e dando certo para a enfermagem com alguns percalços. E esse é só mais um. A enfermagem ela vai vencer no final. Eu estou aqui com o senador Marcelo Castro, tá? O senhor que é o relator da LDO. O senhor se compromete a lutar aí junto de Contarato, de Pacheco, de quem for, de todos os senadores que foram unânimes na votação do nosso piso para a votação dessa fonte de custeio? É isso. Claro. Não, com toda boa vontade, de coração, todos nós estamos envolvidos nisso daí e com certeza nós vamos encontrar uma solução o mais rapidamente possível. Então, quero deixar aqui um abraço grande para toda a categoria. A minha palavra é de tranquilidade, tenham calma, né? Nós vamos resolver os problemas. É assim mesmo, nada na vida é tão fácil, não. O que o ministro Barroso fez, né? Eu acredito que outros talvez não tivessem feito, mas ele apenas suspendeu, está querendo ouvir as partes. Ele ficou preocupado que poderia haver um desemprego muito grande e os hospitais alegaram que não têm condições de pagar. Todo aumento que tem, quando foi instituído na Constituição
né, o repouso remunerado para gestantes. Os empresários não vão empregar mais mulheres, porque elas vão ter direito à licença gestante e tal. Conversa fiada. É sempre assim esse terrorismo, mas depois as coisas se ajustam e vão se ajustar. Então, eu espero que quinta-feira, se o Rodrigo Pacheco estiver em Brasília, eu vou lá ter uma conversa com ele tete a tete e passo para vocês, e aí a gente vai trabalhar em alguma coisa que a gente possa vislumbrar para ajudar a categoria. Tá bom assim? É isso aí. Combinado. Quero aqui fazer minhas considerações. Então, e vamos à luta na defesa dessa categoria tão importante para a saúde brasileira. Obrigado, senador. Queria aqui agradecer ao Diego, ao senador Marcelo Castro, por estar aqui discutindo esse assunto para os profissionais de enfermagem relacionado ao piso salarial. Dizer aqui para os profissionais de enfermagem que nós iremos continuar aqui sempre lutando para que a gente consiga, de fato, essa implementação do piso salarial. E aguardo ansiosamente a ligação do senador na quinta-feira, com a resposta positiva aí para a enfermagem brasileira. Muito obrigado aqui pelo espaço. Desde já eu agradeço ao senador, tá? Ao Antônio Luiz Neto, e falando aqui que nós estamos aqui na 23ª edição do CBCenf, né, que é o maior congresso brasileiro de enfermagem. 24ª. A liberação, as reuniões, 24ª, é isso? Estão sendo tomadas. Senador, muito obrigado, tá? Pela sua atenção, carinho, entendeu? E comprometimento com a classe, tá? Porque é isso que eu vejo. E eu falo para vocês, enfermagem, nunca foi fácil para a enfermagem, mas a gente vem vencendo até aqui e vamos vencer no final. Lembrem-se disso. Agora, gente, as partes, né, interessadas, tanto a gente como o Senado e Câmara, que já demonstraram isso, né, tomaram as atitudes. Prazos estão sendo dados e, cara, vamos acreditar, tá? Manifestar é bom, mas com respeito. Tá, pessoal? A gente exige respeito e para isso tem que respeitar. A gente não entende, os nervos eles estão à flor da pele, mas, gente, a gente vai vencer novamente. Isso mesmo. E é o Piauí saindo na frente, o senador piauiense participando das principais deliberações da nação. É isso aí. Obrigado, senador. Um abraço, Antônio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.